A chuva caía em um ritmo lento e implacável sobre o ferro velho nos arredores da cidade, encharcando tudo com uma película de sujeira, saudade e arrependimento. O ar estava denso, carregado com o cheiro de metal enferrujado, óleo velho e coisas esquecidas. Pilhas retorcidas de destroços se erguiam como monumentos desmoronados ao próprio tempo. Ao longe, uma chapa de metal solta batia ao vento, rangendo como um sino quebrado, marcando um luto silencioso. Era o tipo de lugar onde as pessoas abandonavam o que já não queriam, ou o que simplesmente não conseguiam mais encarar. Cliff Saunders caminhava com cuidado entre a lama, suas botas afundando no solo macio. O casaco militar agarrado aos ombros largos, encharcado, desbotado, tal como ele. Aos 2 anos, aquele que já fora um soldado endurecido pela guerra, agora era só uma sombra. Um homem tentando se orientar num mundo civil que nunca lhe pareceu de verdade. Suas mãos estavam calejadas, não só pelo trabalho, mas pela dor. Ele não estava ali procurando nada, ou talvez estivesse. Ultimamente, Cliff seguia mais a dor no peito do que qualquer razão lógica. Foi então que ele ouviu. Baixo, quase engolido pelo vento, um gemido, curto, doloroso. Cliff parou. Seus olhos varreram o horizonte bagunçado. Instintos antigos, adormecidos há tanto, voltaram à vida num piscar. Ele avançou com passos leves e silenciosos, como se estivesse em patrulha de novo. Tinha algo ali, algo vivo. Ajoelhou-se ao lado de uma caminhonete enferrujada, afastando um emaranhado de fios e panos podres. O que viu tirou-lhe o ar. Um cachorro. Um pastor alemão. Grande, coberto de imundície, tremendo de puro cansaço. Um corte profundo atravessava seu ombro, sangue seco e lama grudados na pelagem. Mas o que realmente paralisou Cliff foram os olhos do animal. Inteligentes. Alerta. Familiares. Demais. O cão tentou erguer a cabeça, mas desabou novamente com um rosnado fraco. Cliff se inclinou mais perto, e sua voz saiu quebrada, sussurrando um nome que ele não ousava dizer há mais de 10 anos. Rock! As orelhas do pastor se mexeram, uma fagulha, pequena, mas inconfundível, se acendeu em seu olhar. Como se aquele nome tivesse alcançado um lugar profundo, esquecido. As pernas de Cliff cederam, não pela idade, mas por algo muito mais pesado. Ele caiu de joelhos na lama, ignorando a chuva, o cheiro, o frio. Sua mão encontrou o rosto do cão, e Rock se inclinou trêmulo contra o toque. O coração de Cliff martelava nos ouvidos. Não era um cachorro qualquer. Era ele. Cliff achava que Rock havia morrido na guerra, que a explosão tinha levado tudo. Mas ali estava ele. Partido como Cliff. Abandonado como Cliff. Mas ainda vivo. Cliff fechou os olhos e encostou a testa na de Rock. A guerra havia terminado há muito tempo, mas naquele ferro velho esquecido por Deus foi só ali que Cliff sentiu a primeira parte de si voltar. E no fundo ele sabia, aquilo não era só um reencontro, era uma segunda chance. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Estamos apenas começando, e ainda tem muito mais por vir, rumo aos 100.000 inscritos, e com o seu apoio, cada capítulo se torna possível. Fica com a gente. Essa história está longe de acabar. Cliff encarava Rock enquanto a chuva continuava a cair, lavando a sujeira, mas não os anos que os separavam. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um velho canivete. Com delicadeza, começou a cortar os fios emaranhados na pata do cão. Cada movimento era cuidadoso, as mãos tremendo, não só de adrenalina, mas de pura incredulidade. Quando o último fio se soltou, Rock soltou um gemido baixo e se deixou cair nos braços de Cliff, num gesto de confiança que partiu algo dentro do velho soldado. Cliff o ergueu com cuidado, sentindo a fragilidade por trás da pelagem espessa. Rock já foi uma força da natureza, disciplinado, afiado, o tipo de K9 que não só obedecia, ele entendia. Cliff lembrava de tê-lo treinado desde o primeiro dia,
sob o calor escaldante de Fort Bragg, lembrava de como Rock sempre dormia com uma orelha erguida, sempre pronto para proteger. E agora, aquele guerreiro parecia tão pequeno em seus braços, ossos salientes, olhos cansados. Cliff mordeu o interior da bochecha segurando o choro. Ainda haveria tempo para lágrimas, se ainda houvesse tempo. Com cuidado colocou Rock no banco de trás de sua velha caminhonete. O motor podia estar gasto, mas ainda funcionava como seu dono. Cobriu Rock com um cobertor esquecido sob o banco. O cão soltou um gemido suave, e então repousou a cabeça, os olhos se fechando devagar. Cliff se sentou ao volante. Ficou ali, olhando pela janela embaçada. Não, ligou o motor de imediato. Apenas apertou o volante com força, os nós dos dedos brancos. Como diabos Rock sobreviveu a tudo isso? Onde ele esteve? Quem o deixou naquele lugar? Só havia uma pessoa em quem Cliff conseguia pensar. Alguém que já tinha estado naquele mesmo deserto. Alguém que talvez soubesse mais do que dizia. Ele pegou o celular com as mãos trêmulas. O número ainda estava lá, mesmo sem ter sido discado nos últimos 10 anos. Sargento Mike Dawson. Cliff apertou o botão de chamada. O coração martelava no peito enquanto ouvia o toque ecoar do outro lado da linha. No quarto toque, uma voz rouca atendeu. Dawson, sou eu, Cliff. Ele disse a voz pesada. Eu encontrei o Rock. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? Respondeu Dawson incrédulo. Cliff, aquele cachorro morreu. Nós vimos. Ele caiu. Como diabos ele ainda está vivo? Eu não sei. Cliff sussurrou, virando-se para olhar o animal. Mas ele está machucado, e eu não vou perdê-lo de novo. O motor do carro roncou enquanto ele saía do ferro velho. Mas naquele momento, algo dentro de Cliff despertava. Algo que ele não sentia há anos. Um propósito. Mas havia algo mais. Algo que o inquietava. Retorno de Rock não era apenas um milagre. Era um aviso. O passado não tinha terminado com eles. Ainda não. A clínica veterinária ficava na beira da cidade, meio escondida atrás de uma fileira de carvalhos e de uma antiga placa de madeira, desbotada pelo sol. Cliff não pisava lá desde a morte do Golden Retriever de sua irmã, anos atrás. Mas aquela hora da noite era o único lugar aberto e a única pessoa em quem ele confiava a vida de Rock. Enrolado num cobertor gasto, o cachorro repousava nos braços de Cliff. Cada passo soava pesado no piso frio de cerâmica. O sino da porta tocou. E lá de dentro, uma voz familiar gritou. Um minutinho! Segundos depois, a doutora Susan Carver apareceu, ainda de jaleco. Os cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo mal feito. O rosto antes jovem, agora marcado pelo tempo. Mas os olhos, ainda atentos, se arregalaram ao vê-lo. Cliff? Meu Deus! É o Rock? Ele apenas assentiu, com a voz embargada. Encontrei ele num ferro velho, mal respirando. Susan não. Fez perguntas. Agiu com urgência. Conduziu Cliff até a sala de exames. Suas mãos eram suaves, mas rápidas, experientes. Verificou os ferimentos, o pulso, os olhos do animal. Rock se contorceu, mas não reagiu. Havia dor, sim, mas também havia confiança no silêncio dele. Ele está desidratado, desnutrido, e esse ferimento no ombro está infeccionado, disse Susan com a voz séria. Precisa de antibióticos, soro e repouso imediato. Ela hesitou. Mas Cliff, se ele não for tratado agora, não vai sobreviver à noite. O maxilar de Cliff se contraiu. Faça o que for preciso. Não importa o custo. Susan deu um passo atrás. Você sabe que ele foi declarado morto em serviço. Se esse for realmente o Rock, teremos que descobrir como ele voltou para os Estados Unidos. E por que ninguém te avisou? Mas Cliff já estava se afogando nas memórias. A última vez que viu Rock foi no meio do caos. Fumaça, gritos, o estrondo de um IED. Ele foi puxado para o helicóptero.
os olhos cheios de sangue. Disseram que Hawk não resistiu. Disseram, mas ninguém mostrou. Nem o exército, nem os treinadores, nem Mike. Será que alguém mentiu? Ou alguém levou Hawk embora? Enquanto máquinas zumbiam na sala ao lado, Cliff esperava em silêncio. A chuva martelava as janelas, ele fitava o chão, os punhos cerrados. Sua vida tinha ficado congelada por anos, entre arrependimentos e rotinas sem sentido. Mas agora, com Hawk do outro lado da porta, algo havia se quebrado dentro do gelo. Ele não sabia mais em quem confiar. Não sabia o que estava prestes a descobrir, mas tinha certeza de uma coisa. Alguém não queria que ele soubesse a verdade. Cliff quase não pregou os olhos naquela noite. Ficou num banco desgastado no canto da clínica, os braços cruzados, vigiando a porta da sala de exames. De tempos em tempos, Susan surgia com novidades. Ele reagiu ao soro. Está dormindo agora. Ainda fraco, mas lutando. O alívio vinha em ondas, mas com ele uma inquietação sombria. As peças não se encaixavam. Um cachorro declarado morto em missão militar, reaparecendo 10 anos depois, faminto em um ferro velho da Pensilvânia. Na manhã seguinte a chuva cessou. Cliff saiu por um momento para respirar. O ar gelado cortava sua pele, mas ele mal sentia. O celular vibrou. Mensagem de Mike Dawson. Você pode falar? Cliff hesitou. Depois ligou. Mike atendeu na hora. Não, dormi a noite toda, disse ele. Você tem certeza que é ele? Absoluta, respondeu Cliff. Sem sombra de dúvida. Houve uma pausa longa, até que a voz de Mike voltou, mais baixa, mais sombria. Então, isso não faz o menor sentido. Mentiram para ele. Fizeram ele viver um luto falso. E agora, ele quer respostas. Eu tinha checado o arquivo do Hawk naquela época. Dizia claramente, Kaia, morto em combate. Até tinha um relatório assinado pelo comando. Tem certeza que não confundiram com outro cão parecido? Perguntei. Mas Cliff respondeu com a voz firme, quase quebrada. Não, Mike, não foi engano. Você não esquece seu parceiro. Aquele cão salvou minha vida tantas vezes que eu nem consigo contar. É ele. É o Hawk. Mike soltou um suspiro tenso. Então, alguém está mentindo ou encobrindo algo. Essas palavras atingiram Cliff como um soco no peito. Mais tarde, ao chegar em casa, um sítio simples, isolado nos arredores da cidade, ele foi direto para o sótão. Poeira dançava no ar enquanto ele abria antigos baús, de madeira. Vasculhou diários, ordens de missão, arquivos da época de serviço. E então, no fundo de uma caixa, encontrou o que procurava, uma plaqueta. Não era a dele, era do Hawk, ainda arranhada, ainda manchada com um leve traço de sangue. Mas algo mais chamou a atenção de Cliff. Um envelope antigo, amarelado pelo tempo, nunca aberto, carimbado 5 meses depois que ele voltou do serviço militar. Com as mãos tremendo, ele rasgou o envelope. Dentro, apenas uma folha. Aprovação de reassentamento. Unidade Cata 9. Hawk, nó, de série A317. Transferido para um contrato civil. Cliff caiu sentado em estado de choque. O Hawk nunca tinha morrido. Ele foi reassentado. Alguém decidiu que ele não voltaria para Cliff. Alguém fez essa escolha. O coração dele acelerava. Quem? Por quê? E onde Hawk esteve durante todo esse tempo? Ele olhou para a plaqueta nas mãos e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era mais sobre reencontro. Era sobre traição. Uma traição vinda do próprio sistema ao qual ele dedicou sua vida inteira. Na manhã seguinte, Cliff voltou à clínica com um envelope em mãos. Susan o recebeu na porta exausta, mas serena. Ele sobreviveu à noite, disse baixinho. Ainda está dormindo, mas os sinais vitais estão estáveis. Cliff soltou um suspiro profundo, sem perceber que o estava segurando. Mas aquele alívio durou pouco. Ele entregou a carta a Susan. Isso estava nos meus arquivos. Nunca tinha aberto. Me deixaram acreditar que o Hawk tinha morrido. Nunca me disseram nada.
Susan leu a página. Sua expressão ficou tensa. Transferido para um contrato civil. Cliff, isso não é erro de papelada. Isso foi uma decisão. Alguém fez isso de propósito. Ela devolveu o papel olhando firme nos olhos dele. Você precisa descobrir quem assinou isso. Alguém sabia. Alguém te fez viver anos de luto. Por uma mentira. Cliff já sabia o que precisava fazer. Após sair da clínica, foi direto ao escritório do VA, o departamento de veteranos. Não esperava encontrar muita coisa. A maioria dos registros estava selada ou censurada. Mas quando mencionou o número de série do Rock e mostrou a plaqueta, algo mudou. O atendente, um jovem chamado Ed, hesitou. Espera, eu já vi esse número antes. Me dá um minuto. 20 minutos depois, Ed voltou com o rosto pálido. Deslizou discretamente uma pasta sobre a mesa. Isso foi arquivado no lugar errado. Você não pegou isso comigo. Dentro da pasta. Registros de transferência, e-mails, ordens internas. Todos com o mesmo nome. Coronel Alan Maddox. Os olhos de Cliff se estreitaram. Maddox. Aquele nome ardia como uma ferida antiga. Durante sua última missão, Maddox era o responsável pela logística. Frio. Calculista. Sempre mais. Preocupado com protocolos do que com vidas humanas. Cliff cerrou os punhos em volta da pasta. Onde ele está agora? Aposentado. Em Maryland, acho. Consultor de segurança privada. No caminho de volta para casa, Cliff repassava mentalmente cada momento da última missão. Como Maddox o pressionava a retornar antes do prazo. Como as comunicações sumiram após a explosão. E como ninguém nunca o deixou ver o corpo do Rock. Porque não havia corpo. Ao chegar em casa, encontrou Rock deitado em um cobertor na sala. Fraco, mas acordado. As orelhas se ergueram quando Cliff entrou. O olhar do cão encontrou o dele. Por um momento, todo o resto desapareceu. Cliff se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão com carinho sobre sua cabeça e sussurrou. Eles te tiraram de mim, parceiro. Mas agora, a gente vai descobrir por quê. Do lado de fora, as nuvens voltavam a se formar. Mas Cliff sabia. A verdadeira tempestade estava só começando. E você? O que faria se descobrisse que te fizeram viver um luto por uma mentira? Cliff acaba de descobrir que seu parceiro K9, Rock, nunca esteve morto. Foi reassentado. Alguém mentiu. Alguém decidiu. Comente Encontre Madid Zeruis se você vai seguir Cliff até o fim. E compartilhe se você também acredita que a verdade merece ser exposta. O sol começava a se pôr por trás das árvores, tingindo tudo com um tom dourado quase mágico. Mas Cliff não sentia nenhum calor. No colo, o dossiê do Departamento de Veteranos, VA, permanecia aberto, suas páginas tremulando suavemente ao vento. Cada documento que lera apontava para o mesmo nome. Coronel Alan Maddox. Um nome que ele não dizia em voz alta havia anos. Um nome que carregava mais do que segredos. Carregava cicatrizes abertas. Cliff não queria mais apenas respostas. Ele precisava delas. Pegou o celular com a mão firme e discou o número de Mike Dawson mais uma vez. Sinal tocou e uma voz áspera atendeu. É ele, achei o nome, disse Cliff em voz baixa. Coronel Maddox. Foi ele quem assinou a transferência. Ele reatribuiu o Rock. Mentiu para todos. Mentiu para mim. Houve uma pausa. Maddox, murmurou Mike. Aquele desgraçado, eu devia saber. Ele já tinha fama naquela época. Sempre puxando o saco de contratante, sempre mexendo nas peças por trás das cortinas. As juntas dos dedos de Cliff ficaram brancas de tanto apertar o telefone. Ele não só transferiu o Rock, ele garantiu que eu nunca soubesse. Ele escondeu tudo. Agora está aí, dirigindo uma empresa privada como se nada tivesse acontecido. Mike ficou em silêncio por um momento. E você tá pensando em ir atrás dele? Cliff não respondeu de imediato. Seu olhar foi até a casa,
onde Rock descansava, ainda se recuperando, mas, agora alerta, vigiando a porta como se estivesse protegendo algo importante. Eu não quero vingança, Cliff disse por fim, mas não vou deixar isso terminar em silêncio. Naquela noite, Cliff não conseguiu dormir. Sentou ao lado de Rock com o arquivo nas mãos, relendo cada página, cada detalhe. Foi então que encontrou algo que não tinha notado antes. John M. Lacey, handler, contratado civil, e um endereço, uma região rural nos arredores de Baltimore. Não era Maddox, mas era uma pista. Alguém que talvez tivesse visto Rock, alguém que soubesse o que realmente aconteceu depois que aquele helicóptero decolou, há 10 anos. Na manhã seguinte, Cliff carregou o caminhão com água, suprimentos e um coração pesado. Rock, ainda fraco, insistiu em ir junto. Se levantou sobre as pernas trêmulas e mancou até o lado do passageiro com determinação nos olhos, como se dissesse, vamos terminar. Isso. Cliff olhou para ele e esboçou um sorriso triste. Tá bom, parceiro. Mais uma missão. Enquanto saíam da garagem, Rock repousou a cabeça sobre a perna de Cliff. E Cliff colocou uma mão firme sobre suas costas. O que quer que encontrassem em Maryland, o que quer que Maddox tivesse feito, agora era mais do que passado. Era sobre lealdade, sobre um laço que se recusava a morrer, e sobre uma verdade que esperou tempo demais para vir à tona. A estrada até o interior de Maryland era longa e silenciosa, ladeada por campos sem fim e árvores sem folhas que dançavam no vento frio. Cliff dirigia com uma mão no volante e a outra apoiada gentilmente nas costas de Rock. O cão estava atento, mais focado do que estivera desde que Cliff o encontrara. Era como se ele também soubesse. Estavam chegando perto. Cliff sentia isso, um nó apertando o peito, ficando mais pesado a cada quilômetro. O GPS finalmente os levou a uma casa de fazenda decadente, cercada por mato alto e cercas enferrujadas. Uma caminhonete batida estava estacionada na entrada. Ferramentas estavam largadas perto de um galpão quase desmoronado. Cliff desceu devagar, olhos varrendo o terreno. Rock não rosnou, nem latiu. Apenas olhava a casa com intensidade, orelhas em pé. Rabo baixo, o ar parecia carregado de algo não dito. Cliff bateu na porta, uma vez. Depois de novo, mais forte. Finalmente, ela se abriu uma fresta. Um homem de seus 60 e poucos anos espiou, olhos vermelhos cautelosos, moletom desbotado, e um olhar culpado que se aprofundou ao ver Rock. O rosto do homem ficou pálido. Meu Deus, você é John Lacey? Perguntou Cliff, direto. O homem não respondeu de imediato. Seus olhos continuavam fixos em Rock. Eu achei que ele estivesse morto. Disseram que ele tinha sido sacrificado. Não foi, rosnou Cliff. Foi largado num ferro velho, morrendo de fome. John deu um passo atrás e abriu a porta completamente. Sua voz tremia. Eu não sabia. Juro por Deus! Eu não sabia que tinham feito isso. Eu trabalhei com o Rock por 2 anos depois da transferência. Ele era o melhor cão que eu já vi. Mas aí o Maddox vendeu o contrato. Passou ele para outra firma. Nunca mais vi o Rock depois disso. Cliff entrou. Punhos cerrados. Por que Maddox faria isso? Por que mentir? Por que reatribuir o Rock? John se sentou à mesa da cozinha e afundou o rosto nas mãos. Ele disse que Rock não servia mais para o combate. Disse que te manter com o cão era um risco, uma fragilidade. Usou suas lesões como desculpa. Disse que seria melhor para todos. Assim. Mas Cliff sabia a verdade. Aquilo nunca foi por segurança. Foi manipulação. Foi silêncio comprado. E agora, aquele silêncio estava prestes a acabar. Se você pensou que o cachorro não tinha sobrevivido, Cliff sentiu o chão sumir sob seus pés. Então era isso. Maddox decidiu que ele não merecia manter seu parceiro e enterrou a verdade como se fosse algo descartável. Algo mais fácil de esquecer. Do lado de fora, Rock estava parado na soleira da porta. Seus olhos fixos em John. Sem raiva. Apenas
memória e, para Cliff, aquilo era ainda pior. O silêncio na cozinha de John Lacey era insuportável. Cliff ficou imóvel, encarando o homem que, sem saber, se tornara parte da maior traição de sua vida. Hawk agora estava ao lado de Cliff, o rabo enrolado nas patas, os olhos indo e voltando, entre os dois homens. O ar estava denso, quase sólido, como se o peso das palavras não ditas ocupasse todo o espaço. John finalmente ergueu os olhos, sua voz baixa. Pensei em procurar você tantas vezes, mas quando Maddox vendeu o contrato, tudo escureceu. Ouvi boatos de que Hawk foi transferido, que a empresa faliu, que ele sumiu, mas ninguém falava nada. Eu tentei, Cliff. Mas não tentei o suficiente. Cliff apertou os dentes. Uma tempestade rugia por dentro, prestes a explodir. Eu dei tudo por aquele uniforme, por aquela guerra. E quando voltei quebrado, pensei, pelo menos perdi o Hawk em combate. Pelo menos teve um sentido. Ele olhou para seu parceiro. Mas agora eu sei. Ele foi tratado como propriedade, jogado de mão em mão, esquecido. Igual a mim. John não tentou se defender. Apenas assentiu, a culpa escorrendo por cada linha do rosto. Se eu pudesse voltar... Mas você não pode, cortou Cliff seco. O silêncio voltou. Pesado. Imóvel. Hawk então se levantou. Cambaleou até John. O homem enrijeceu, mas não se moveu. O cachorro parou na frente dele, cabeça levemente inclinada como se o analisasse, e então, lentamente, colocou a pata sobre a perna de John. Sem raiva, sem ameaça, apenas reconhecimento, aceitação, e aquele gesto doeu mais em Cliff do que qualquer confissão. Porque mesmo depois de tudo, Hawk ainda sabia perdoar. Cliff não sabia se conseguiria o mesmo. Saiu da casa sem dizer uma palavra. Lá fora, o vento era frio, cortante, ajudou Hawk a subir no caminhão, e se sentou ao volante encarando o nada. A tempestade dentro dele ainda rugia. Mas algo havia mudado. Não era paz. Era clareza. O próximo era o Coronel Maddox. Mas diferente de John, Maddox fez escolhas com total consciência. Ele não foi um espectador. Foi o arquiteto. Manipulou os fios, reescreveu a verdade e roubou o pouco que restava a Cliff. A reunião com Hawk deu a Cliff uma razão para respirar de novo. Mas agora, dava a ele algo mais. Uma missão. E desta vez, ele não iria parar no meio. O prédio da Magic Security parecia uma fortaleza, nos arredores de Anápolis. Vidro espelhado, aço brilhante e uma fileira de câmeras vigiando cada ângulo. Cliff observava, do outro lado da rua, dentro do caminhão. Os dedos tamborilavam no volante impacientes. Hawk estava no banco do passageiro, alerta, os olhos fixos no dono com um entendimento silencioso. Aquilo não era uma visita, era um acerto de contas, esperado por 10 anos. Cliff desceu do carro, ajeitou o casaco, o velho pet militar ainda costurado no ombro. Cruzou a rua com passos firmes. Ao entrar, a recepcionista o olhou. Nome? Clifford Saunders, disse firme. Diga a Alan Maddox, que é sobre a unidade A317. 10 minutos depois, ele foi levado a uma sala fria, com uma mesa de aço e móveis minimalistas. Então, a porta se abriu. Alan Maddox, coronel, aposentado. Parecia mais velho, mas não mais fraco. Ainda tinha o olhar afiado, calculista. Parou por um instante ao ver Cliff e sorriu levemente. Não esperava te ver de novo. Aposto que não, disse Cliff de braços cruzados. Você apagou o arquivo de Hawk. Mentiu sobre a morte dele. Por quê? Maddox nem piscou. Foi até a mesa. Serviu um copo d'água. Porque você estava quebrado, Cliff. Veio da guerra com a perna destruída. PTSD e sem futuro no exército. O cão ainda era útil. Tomei uma decisão tática. Não. Cliff rebateu a voz afiada. Você tomou uma decisão pessoal. Você decidiu por mim. Você roubou ele. Maddox ergueu os olhos. O rosto, impossível, de ler. E o que você teria feito com ele?
ficado em uma fazenda esperando ele envelhecer e definhar. Ele era um soldado. Cliff deu um passo à frente, os olhos em chamas. Ele não era uma arma. Ele era meu parceiro, minha família. E você o jogou fora como lixo. O silêncio tomou conta da sala. Hawk, que seguira Cliff, ficou parado perto da porta, observando, esperando. Às vezes a guerra não acaba quando os tiros cessam. Ela termina quando você finalmente volta para casa. Quando Cliff finalmente ficou cara a cara com Maddox, algo passou pelos olhos do coronel aposentado. Talvez culpa, talvez reconhecimento. Mas ele não disse uma palavra. Cliff falou primeiro com a voz baixa, firme. Não vim buscar desculpas. Ele deu um passo à frente. Só queria olhar nos seus olhos e dizer que você não quebrou nenhum de nós dois. Nós ainda estamos de pé. Maddox permaneceu em silêncio. E pela primeira vez, aquele homem que um dia teve poder sobre centenas de vidas parecia pequeno. Cliff se virou, Hawk ao seu lado. Atrás deles Maddox ficou, sem ordens para dar. A estrada de volta para a Pensilvânia estava tranquila, banhada pela luz dourada do entardecer. Cliff dirigia com as janelas meio abertas, deixando o vento levar embora os últimos vestígios da tempestade que o seguira por tantos anos. Hawk estava ereto no banco do passageiro, a cabeça para fora da janela, sentindo o cheiro do mundo como se estivesse reconquistando tudo, um aroma por vez. Pela primeira vez desde o reencontro, Cliff não pensava no passado, ele pensava no futuro. De volta à fazenda, tudo parecia diferente. O silêncio já não pesava. Era paz. Cliff encheu um pote com água fresca e o colocou perto do lugar favorito de Hawk, junto à lareira. Assistiu o cão beber devagar. Ainda mancando, mas mais forte. Indestrutível como sempre foi. Ajoelhou-se ao lado dele, acariciou atrás das orelhas e sussurrou. A gente tá em casa. Dessa vez para sempre. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou. A imprensa local pegou a notícia. Não pelo que Cliff e Hawk tinham feito na guerra, mas por algo ainda maior. Sobreviveram um ao outro. Sobreviveram à dor. Pessoas começaram a doar comida, remédios e até uma cama ortopédica novinha para Hawk Stowe. Susan Carver passou a visitar com frequência, acompanhando a recuperação de Hawk, sentando no fim da tarde com Cliff na varanda. Uma noite ela disse, "Você salvou ele." Cliff olhou para os campos e respondeu, "Não, ele me salvou. 2 vezes. Numa tarde fria, uma carta chegou. Era do Departamento de Defesa, um pedido oficial de desculpas, reconhecimento da má administração. No reassentamento de Hawk, as palavras já não significavam tanto. Anos de silêncio não se apagam com uma assinatura. Mas Cliff não precisava disso. Ele já tinha o que mais importava, paz e encerramento. O outono virou inverno. Cliff e Hawk encontraram um novo ritmo. Caminhadas pelos bosques, manhãs silenciosas com café quente e o rádio tocando baixinho ao fundo. Hawk foi recuperando as forças aos poucos. Seus olhos, antes marcados pelo peso da ausência, agora brilhavam com vida. Cliff começou a sorrir de novo. Às vezes, até ria, a dor nunca desapareceu totalmente, mas também não o dominava mais. Ela virou apenas parte da sua história. Na primeira neve do ano, Cliff ficou parado na varanda. Assistia Hawk correr, não rápido, não longe, mas livre. E naquele momento, Cliff entendeu, algo que não sentia há muito, muito tempo, ele estava completo. Porque às vezes, a guerra não termina com a última batalha, ela termina quando a gente finalmente volta para casa. Se essa história tocou você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Toda semana, trazemos histórias reais de coragem, perda e esperança. Comente abaixo. Estamos de pé. Se você acredita que até as maiores dores podem se transformar em força. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa história hoje.